Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos continuar então o nosso programa de mecânica. Vamos continuar falando sobre cinemática. Dessa vez, galera, nós vamos terminar o assunto de MRUV, ok? Na aula passada nós vimos a introdução ao MRUV, falamos sobre o conceito de aceleração, tudo bem? E hoje, galera, nós vamos falar sobre os gráficos do MRUV, um assunto muito importante e que pega muitos alunos no vestibular, tá bom? Ó, hoje o objetivo é apresentar para vocês os três gráficos, que é o gráfico de aceleração por tempo, o gráfico de velocidade por tempo e o gráfico de posição por tempo, ok? E te explicar como que você consegue tirar as grandes informações dos exercícios através dos gráficos. Também ensinar você a ler um gráfico de posição, um gráfico de velocidade e um gráfico de aceleração. Tudo bem, galera? Vamos começar então? Ó, primeira coisa, eu quero mostrar para vocês os três gráficos. Olha aqui, o primeiro gráfico é o gráfico de aceleração. É o gráfico mais sem graça, galera. Por quê? Porque no MRUV, pessoal, a aceleração é sempre constante. E se a aceleração é sempre constante, então o gráfico vai ser uma reta assim, ó, paralela ao eixo X. Qual é a única peculiaridade dele? O gráfico pode estar acima do eixo dos tempos ou abaixo do eixo dos tempos, se a aceleração for positiva ou negativa. Tudo bem? A gente vai falar dele no próximo slide. Tudo bem, galera? Também temos o gráfico de velocidade por tempo. Lembra que agora a velocidade no MRUV não mais é constante. Ela varia de maneira constante. Tudo bem? Então ela vai ser uma reta inclinada, bem como a posição era lá no MRU. Tudo bem? Então agora quem é uma reta inclinada é a velocidade, que pode ser crescente ou decrescente. Depende do que agora, galera? Depende do sinal da aceleração. Tudo bem? E nós temos também o gráfico de posição por tempo, que vai ser uma parábola também. Não sei se vocês lembram, mas lá no sorvetão, no caso, na função horária das posições que eu passei na aula passada, a fórmula que dá a forma do gráfico da posição tinha um t elevado ao quadrado. E esse t elevado ao quadrado é justamente o que indica pra gente que o gráfico é uma parábola. Lembra que quando vocês aprendem função do segundo grau, que o gráfico é uma parábola, vocês veem que o x está elevado ao quadrado. Aqui na física é o nosso t que faz o papel do x, tá bom? E quando o t está elevado ao quadrado, quando o maior expoente é o 2, então o gráfico com certeza sim é uma parábola. Pode ser de concavidade para cima ou concavidade para baixo. Tudo bem? Depende também do sinal da aceleração. Ó, galera, começando então aqui, ó, pelo gráfico da aceleração por tempo. Como eu disse, é muito sem graça, porque ou ele está em cima aqui, ó, constante, ou ele está embaixo aqui constante. Tudo isso depende do que, galera? Depende do sinal da aceleração. Se a aceleração for positiva, então vai estar em cima do eixo dos tempos. Se a aceleração for negativa, o gráfico vai estar abaixo do eixo dos tempos. Tudo bem? Tranquilinho, sem nenhuma dificuldade, tá bom, galera? A única coisa que eu vou pedir para vocês prestarem atenção é, quando eu tenho um gráfico de aceleração por tempo, a área sob a curva vai ser igual à variação da velocidade, vai ser o ΔV. Lembra, galera, que lá no MRU, a área embaixo da curva da velocidade por tempo dava o ΔS, tá bom? Aqui vai continuar dando ΔS, viu? Quando a gente fala de velocidade por tempo, na hora que a gente calcula a área, vai continuar sendo ΔS. Mas aqui agora, ó, quando eu calculo a área de um gráfico de aceleração por tempo, a área é a variação da velocidade. Tudo bem, galera? Vocês estão percebendo já que a aceleração está para a velocidade, assim como a velocidade está para o ΔS, para a posição, né? É isso que é a ideia de taxa de variação, tudo bem? Lembra, a velocidade é a taxa de variação do espaço no tempo. E a aceleração, professor? A aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, tudo bem? Beleza? Tranquilo, ó. Eu trouxe mais um slide para reiterar essa característica do gráfico de aceleração por tempo, falando que a área sob a curva, ó, você pega um instante T1 e T2, se você quer calcular qual foi a variação de velocidade entre esses instantes, basta que você calcule a área e você vai obter o ΔV. Aqui nós temos também um ΔV, galera, só que agora com aceleração negativa, só para reiterar isso, né? A área que eu falo, galera, sempre é a área entre o gráfico e o eixo X. É sempre entre o gráfico e o eixo das abscissas, tudo bem? Beleza? Tranquilo, né, galera? Gráfico de aceleração é sucesso, tranquilinho, só uma reta paralela ao eixo X.
Beleza, pessoal. Agora vamos falar de gráfico de velocidade. Ó, eu trouxe aí já dois gráficos, um crescente e um decrescente, tá bom? Então aí, ó, toda vez que você vê um gráfico de velocidade por tempo, que é uma reta inclinada, você vai falar, ó, trata-se de um MRUV, trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado, só pelo fato de você identificar o formato do gráfico, tá bom, galera? Beleza? Tranquilo, ó. Aqui, galera, a área continua sendo igual ao ΔS, só que tomem muito cuidado, tá bom, galera? Muito cuidado mesmo. Por quê, pessoal? Porque agora vocês vão perceber que vão ter áreas que estão abaixo do eixo dos tempos e vão ter áreas que estão acima do eixo dos tempos. Áreas que estão acima são positivas, áreas que estão abaixo são negativas. Na hora de você somar as áreas para calcular o ΔS total, você não vai somar o número, você tem que considerar se ela é negativa ou positiva. Por exemplo, essa área aqui, ó, ela está abaixo do eixo dos tempos. Então você faria a área do triângulo normal, ó, base vezes altura dividido por 2, faria normalmente a área do triângulo, só que você tem que colocar um número negativo. Então, tipo, vamos supor, você calculou a área, deu 20. Na hora de você somar para calcular o ΔS, você coloca menos 20. Tudo bem? Beleza? E áreas que estão acima do eixo X, por exemplo, são áreas positivas. Tudo bem? Por favor, galera, toma cuidado na hora de calcular a área. Não vai chegar, olhar para um gráfico desse aqui, ó, olhar para um gráfico desse aqui da esquerda e querer calcular essa área aqui, por exemplo. Essa área não quer dizer nada, pessoal, totalmente errado. Eu quero que você calcule a área entre o gráfico e o eixo X, tá bom? Como eu fiz com esses dois vermelhos, ó, entre o gráfico e o eixo X. Se eu fosse terminar de calcular a área nesse gráfico aqui, eu teria que calcular mais essa área aqui, ó, mais essa área aqui. Tudo bem? E aqui nesse caso seria mais essa área aqui, ó, mais essa área aqui. Tudo bem, galera? Beleza? O que vai me dizer, pessoal, se o gráfico vai ser crescente ou decrescente num gráfico de velocidade por tempo é justamente o sinal da aceleração. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ó, galera, olha que interessante. A área sobre a curva do gráfico de velocidade por tempo continua sendo igual ao ΔS. Continua, no caso aqui eles chamam de ΔX, tá bom? Mas ΔX e ΔS são sinônimos. É que alguns chamam de ΔX, outros chamam de ΔS, tá bom? Então, ó, a área sobre a curva continua dando o ΔS, mas tem que calcular a área sobre a curva inteira, viu? Nesse caso aqui seria desse trapézio todo aqui, não desse triângulo só. Seria você calcular a área toda entre o gráfico e o eixo X, e isso vai ser igual o seu ΔS. E a inclinação da reta, pessoal, a tangente desse ângulo aqui, ó, entre o gráfico e a horizontal, a tangente desse ângulo dá igual à aceleração. Então, eu trouxe para vocês, ó, a tangente do ângulo é numericamente igual à aceleração. Assim como lá no MRU, a tangente do gráfico de posição por tempo era a velocidade, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, você tem um gráfico de velocidade por tempo, é uma reta inclinada. Se você fizer a tangente da inclinação, certo? Se você fizer a inclinação da reta, no caso que é a tangente, você vai ter a aceleração do móvel. E lembra que a aceleração é constante, então você precisa só de um valor. Beleza? Tudo bem? Então, ó, já falamos de aceleração por tempo, estamos falando sobre velocidade por tempo, tudo bem? Vamos continuar aqui, ó, lembrando que eu tenho aqui essa função, é essa função aqui que dá esse gráfico pra gente aqui, é essa função que dá esse gráfico pra gente aqui, ok? E quando a aceleração é positiva, o gráfico é crescente, e quando ela é negativa, o gráfico é decrescente. Tudo bem, pessoal? Decrescente. Beleza. Então é a aceleração que indica se o gráfico vai estar subindo ou descendo no gráfico de velocidade por tempo. Tudo bem, pessoal? Beleza. Ó, eu trouxe pra gente aqui agora alguns gráficos pra gente montar a equação horária da velocidade, tá bom? Beleza? Ó, esse gráfico, por exemplo, para eu montar o VVOAT dele, eu preciso de duas coisas. Primeiro, a velocidade inicial e segundo, a aceleração, tá bom? A aceleração, galera, é só fazer a tangente cateto oposto por cateto adjacente. Quanto que vale o cateto oposto, esse lado aqui do triângulo? Esse lado vale, ó, 32. 32 dividido por 8, né, galera? Ali embaixo, ó, ali embaixo a gente vê que é o 8, então vai ficar cateto oposto por cateto adjacente, vai dar 32 por 8, que vai dar 4. Então, 4 metros por segundo ao quadrado é a nossa aceleração. E vai ser mais 4, né, pessoal? Porque o gráfico é crescente. Gráfico crescente, aceleração positiva. Tudo bem? Ó, então aqui, ó, vou fazer o VVOAT. A velocidade inicial é onde corta o eixo Y, é o coeficiente linear. A gente percebe que o gráfico corta o eixo Y no zero. Então eu tenho ali, ó, 0 mais 4t, prontinho. Esse é o VVOAT desse gráfico, tá bom? De novo, galera, ó,
de novo, eu vou ter o VVOAT, vamos calcular a aceleração agora. A aceleração agora tem que pegar esse triângulo aqui só. Pega esse triângulo aqui. Quanto que vale esse cateto oposto aqui? Só esse daqui, galera, ó. Daqui até aqui. Vale 20 menos 10. Então aqui vai valer 10, certo? O cateto oposto vale 10. Divide pelo cateto adjacente. Faz cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai dar 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2, galera, vai dar 5. E é mais 5, né? Porque o gráfico é crescente. Então vai dar 10, que é onde corta o eixo Y, é a velocidade inicial, mais 5t. Esse é o VVOAT. Tudo bem, galera? Sem problema nenhum, né? E agora, pessoal, vou fazer a mesma coisa, só que um gráfico com um gráfico decrescente, obviamente. De novo, eu vou ter o VVOAT e eu quero escrever o VVOAT desse gráfico aqui. Ó, primeiro, a velocidade inicial, com certeza, é 120 metros por segundo. É onde corta o eixo Y. Agora, para calcular a aceleração, eu vou fazer cateto oposto, no caso seria 120, e divide pelo cateto adjacente, que é 30. 120 aqui, galera, ó, 120 dividido por 30 vai dar 4, né, pessoal? 120 por 30 dá 4. Então isso aqui vai ficar 120 menos 4t. Por que desse menos, pessoal? Porque é um gráfico decrescente, tá bom? É um gráfico decrescente. Beleza, galera? Deu para entender? Então, ó, a área do gráfico de velocidade por tempo te dá o ΔS, e a inclinação, fazer o que está em pé por que está deitado, que é tangente do ângulo, né, que é cateto oposto por adjacente, te dá a aceleração. Beleza? E agora falta só o gráfico de posição por tempo. Como eu disse, galera, o gráfico de posição por tempo é uma parábola, que pode ter tanto a concavidade para cima quanto a concavidade para baixo. Isso tudo vai depender do sinal da aceleração, tá bom? Quando a aceleração for positiva, a concavidade é para cima. Quando a aceleração for negativa, a concavidade é para baixo. Então, nesse caso aqui, galera, ó, eu teria uma aceleração positiva e aqui eu teria uma aceleração negativa. Concavidade para cima, concavidade para baixo, aceleração negativa, tudo bem? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, beleza? Só para vocês não se perderem aí. Esse lance do sinal da aceleração indicar a concavidade do gráfico. Foi o que eu acabei de falar, tá bom, pessoal? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, ó. Uma coisa interessante também no gráfico de posição por tempo é que além da aceleração ser indicada pela concavidade, eu posso saber a intensidade, não saber o valor exatamente, mas a intensidade da velocidade em cada ponto, saber se ela é maior ou menor que em outro ponto, eu posso saber fazendo retas tangentes, porque a inclinação da reta tangente em um determinado ponto nesse gráfico vai me indicar qual é o módulo da velocidade, tá bom? Não exatamente o valor, mas se ele é maior ou menor do que nos outros pontos do gráfico, tudo bem? Calma, vai ficar claro isso para vocês, tá bom, pessoal? Primeiro, olha nesse gráfico aí. Esse gráfico é um gráfico de aceleração positiva ou negativa? Positiva, não é verdade? Por quê, professor? Porque a concavidade está para cima. Se a concavidade está para cima, em todo o gráfico, a aceleração é positiva. Tudo bem? Beleza? Até porque no MRUV, nem tem como a aceleração ficar trocando de sinal, né, galera? Já que ela é constante. Tudo bem? Beleza? Então ela vai ter um valor e vai ficar naquele valor. Beleza? Então aqui, ó, eu vou ter aqui, por exemplo, nesse ponto aqui que eu coloquei aqui, ó, nesse pontinho aqui, eu vou ter essa reta tangente. Uma reta tangente, galera, é uma reta que passa e toca em apenas um ponto. Tá bom? Beleza? Então eu vou ter depois essa outra reta tangente. Percebeu, galera, que desse ponto para esse ponto a inclinação da reta tangente aumentou? Ela deu uma aumentada a inclinação? Se a inclinação da reta tangente está aumentando, significa que o módulo da velocidade também está aumentando, tá bom, galera? Então, ó, quando a inclinação da reta tangente começa a aumentar à medida que você caminha sobre o gráfico, aí eu tenho que a velocidade, o módulo da velocidade está aumentando, tudo bem? Lembrando que retas crescentes indicam velocidades positivas, então perceba que desse 2 para a direita as velocidades são positivas, porque eu tenho retas crescentes tangente. Mas antes do 2, olha a reta tangente. A reta tangente ela é decrescente, isso indica uma velocidade negativa, tudo bem? Beleza? Então, ó, reta decrescente, velocidade negativa, reta crescente, velocidade positiva. Tudo bem? E perceba que tem um ponto, galera, só tem um ponto aqui no vértice da parábola, onde a inclinação da reta tangente vale 0. Olha essa reta tangente aí de baixo. A inclinação dela é 0, ela está paralela ao eixo X. Não tem inclinação, ela está paralela assim, na horizontal. Tudo bem? Nesse caso, se a inclinação vale 0 e a inclinação tem a ver com o módulo da velocidade, pensa, se a inclinação vale 0, a velocidade no ponto também vale 0. Então, nesse ponto, galera, no vértice da parábola, no vértice do gráfico de posição por tempo,
a velocidade vale zero, tá bom? A velocidade vale zero. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilinho. Beleza, ó, eu trouxe aqui um resumo pra gente agora. Ó, gráfico de posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo, ó. Eu tenho aqui velocidade positiva, por que velocidade positiva aqui? Porque a reta tangente é crescente, aqui velocidade negativa, porque a reta tangente é decrescente, a aceleração é negativa no gráfico inteiro, porque é um gráfico com cavidade para baixo, então a aceleração é negativa, e no vértice a velocidade vale zero, porque a reta tangente tem inclinação nula. Tudo bem? Aí lembra só no gráfico de velocidade por tempo que áreas acima do gráfico dão ΔS, no caso ΔX aqui, né, positivo, e áreas abaixo dão negativo, então positivo em cima, negativo embaixo, beleza? E aí eu tenho na aceleração por tempo, a única coisa interessante dele é que a área abaixo da curva me dá o ΔV, me dá a variação da velocidade. Tudo bem, galera? Então esses são os gráficos do MRUV e essas são as grandes características que você tem que ficar atento para resolver os exercícios. Espero que a gente tenha cumprido com excelência esse assunto de MRUV, porque nas próximas aulas a gente já começa a falar de lançamentos. Tudo bem, pessoal? Beleza? É isso então. Obrigado pela atenção e bons estudos a todos.